Paz do Senhor, irmãos. Mais uma ministração, amém? Livro de Isaías, queridos, capítulo 54, no versículo 2, amém? Eu quero ler esse versículo aqui para a reflexão que nós temos para trazer aqui, amém? A palavra de Deus diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firme bem as tuas estacas. Verso 3: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Amém. Até aqui, queridos. Que versículo forte aos nossos corações. Amém. A palavra de Deus nos fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo fala às igrejas, aquilo que a voz do Senhor fala aos nossos corações. Amém, queridos? E meditando nesses versículos, queridos, falando ao Senhor, ouvindo uma palavra também, de uma confirmação da parte do Senhor a respeito dessa ministração, o Senhor traz alguns entendimentos a respeito dessa palavra, amém? E é essa atenção aqui que eu quero que o Espírito Santo de Deus venha ministrar nos nossos corações, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de ministração, Pai. Toma agora, Deus, em nome de Jesus, a minha mente, o meu coração, a minha boca, para que o Senhor fale aquilo que é a tua vontade. Que diminua eu para que o teu Espírito Santo cresça e possa falar a cada coração. Abre cada coração, Pai, daqueles que vão receber a ministração dessa palavra. Coloca o teu entendimento. Quem convence do pecado e do juízo da justiça é o teu Espírito. Então aqui nesse momento, nós erguemos as nossas mãos para nos render à voz profética que vem da parte do Senhor para nos corrigir e para abrir os nossos olhos daquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos. É o que nós te pedimos, Paizinho querido, te entregamos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Queridos, esse versículo aqui nos fala de algo profético. Amém? Nos fala de palavras que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. Nos fala de talentos que o Senhor já confiou nas nossas mãos. Nos fala de direções das quais o Senhor já trouxe sobre as nossas vidas. A palavra de Deus aqui nos fala, queridos, alarga o espaço da tua tenda. Qual tem sido a voz profética, queridos, que nós temos ouvido nesse tempo? Quais têm sido as diretrizes que nós temos seguido para as nossas vidas? O quanto nós acreditamos na voz profética que fala aos nossos corações? O quanto nós temos fé quando Deus entrega uma palavra de ordem sobre as nossas vidas? Quanto nós colocamos em prática tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos e tudo aquilo que Ele já profetizou, das coisas que ainda não aconteceram, mas que ainda estão por vir sobre as nossas vidas. Quanto a nossa visão tem sido limitada, quanto o nosso crer tem sido limitado mediante de uma palavra profética que Deus já derramou sobre as nossas vidas. E seguindo no versículo, queridos, a palavra de Deus fala: estenda-se o todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firme bem as tuas estacas. Queridos, esse versículo aqui nos fala de firmeza, estacas. Crer na voz de comando que Deus tem trazido sobre as nossas vidas. Crer não só de ouvir falar,
mas crer de viver experiências com Ele. Crer não da boca para fora, mas crer por aquilo que você já viveu no profético, sobre a palavra que Deus já ordenou sobre a tua vida. Muitas vezes, queridos, nós pedimos para o Senhor derramar tantas coisas sobre as nossas vidas. Muitas vezes questionamos ao Senhor quando esse tempo vai chegar. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto com a concretização de um propósito sobre a nossa vida, de uma voz profética sobre a nossa vida, do que propriamente o processo que nós precisamos passar de crescimento, esmagamento e amadurecimento dentro do lugar que Deus vai por finalizar sobre as nossas vidas e nos fazer florescer onde Ele nos estabeleceu para que possamos florescer. Se Deus revelasse o processo nas nossas vidas, queridos, para poder chegar naquilo que é o profético, naquilo que Ele tem para cumprir sobre as nossas vidas, talvez muitos de nós desistiríamos no meio do caminho. Talvez por vozes contrárias, talvez por você não acreditar em você mesmo, talvez por você ouvir aquilo que o mundo fala ao teu respeito ou a respeito daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E queridos, aqui eu quero chamar a nossa atenção para 2 exemplos na palavra de Deus, amém? O primeiro exemplo que eu quero usar aqui é com Noé. Quando Noé começou a construir a arca, muitas pessoas chamaram Noé de louco naquele tempo. Muitas pessoas não acreditaram na voz profética, no aviso sobre o dilúvio que iria acontecer naquele tempo. E por acreditar que Noé era louco, muitos não entraram na arca. Como a palavra de Deus descreve. Entrou aqueles, que Deus orienta ali com que Noé coloque ali na arca. E Noé foi taxado como um louco naquele tempo. Até o belo dia que choveu. Até o belo dia que o propósito se cumpriu na vida de Noé e sua família e através da vida de Noé. E um segundo exemplo, queridos, é José do Egito. Sonhos proféticos o Senhor entregou sobre José, onde a sua família se curvaria a ele. E no momento que a sua família recebeu essa palavra, o seu pai o corrigiu, seus irmãos o invejaram e questionaram: acaso nós, como a tua família, vamos nos curvar a ti? Porque eles não conseguiam entender o propósito que José carregava. Não era um propósito de alguém que queria ser reconhecido. Não era o propósito de alguém que queria aplausos de homens. Mas era um homem com um coração totalmente voltado em fazer e cumprir a vontade do Senhor, assim como foi com Noé, como a palavra de Deus nos fala. E no momento que, depois que José é vendido pelos seus irmãos, depois que José já é estabelecido sobre aquela nação no Egito, o sonho dele lá no livro de Gênesis, no capítulo 42, no verso 9, isso vem se cumprir quando seus irmãos vão lá para poder buscar, para poder comprar mantimento diante de uma fome muito grande que aquele povo estava passando. E ali os seus irmãos se dobraram diante a José. E no momento que aquilo se cumpriu sobre a vida de José, José não perdeu a sua humildade. José em momento nenhum disse assim: viu, eu avisei, viu, eu falei, viu como eu sou grande, viu o quanto eu estou sendo usado. Não, queridos. Com tudo aquilo que José passou, no momento que os seus irmãos fizeram isso, depois de um tempo discorrendo ali o texto da palavra de Deus, nós vamos confirmar ali mais humildade, mais entendimento do propósito que Deus tinha para poder cumprir na vida de José. E nós não vemos José se engrandecer com aquilo, não. Porque José foi um homem assim como Noé, que se movimentava pela voz do Senhor.
que se movimentava pela visão que eles tinham dentro do mundo espiritual. Muitas vezes pedimos para o Senhor: transborda em mim, transborda através de mim, me usa como ferramenta nas tuas mãos, Deus. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim os teus propósitos. Quando esse processo vai terminar? Mas, queridos, para que nós possamos chegar no propósito, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, é preciso um tempo de preparo sobre as nossas vidas. E muitas vezes aquilo que nós recebemos como sofrimento, aquilo que nós recebemos como maledicência, aquilo que nós recebemos como perseguições, aquilo que nós recebemos muitas vezes quando nos colocamos como vítimas em meio às situações que vivemos, quando somos esmagados pelas circunstâncias da vida, quando passamos por aquela tempestade tão forte que parece que não vai ter fim, que parece que dentro do nosso barco toda a água vai entrar e nós vamos afundar, que nós nos esquecemos que nós podemos andar por sobre as águas, que muitas vezes nós nos esquecemos que o processo que nós passamos é aquilo que nos capacita para alcançar o propósito que Deus tem na nossa vida. E muitas vezes nós não valorizamos o processo e não conseguimos firmar as nossas estacas. Mas o que firma as nossas estacas, queridos, aqui como a palavra de Deus fala, é o tempo de processo do Senhor nas nossas vidas, é o tempo do esmagamento. É nesse tempo que Deus nos prepara para poder viver o tempo novo que Ele tem sobre as nossas vidas. Que você possa começar a se movimentar pela voz profética que habita dentro de você. Pela voz de comando que Deus dá sobre a tua vida. Mesmo quando ninguém acreditar em você. Mesmo quando as pessoas olharem para você e talvez dizer assim: aquele lá, aquela ali, Deus está usando, Deus está levantando. Não, não pode ser. Sim. São esses os que Deus levanta. Não são aqueles que já são conhecidos, talvez, por aquilo que eles já se promoveram. Não. Mas quem promove é o Senhor. É no tempo dele. Quando Ele começa a enxergar em você que você tem um fundamento, que você tem raízes baseadas na palavra de Deus. Quando você tem uma vida de obediência ao Senhor. Quando você renuncia à tua vontade, desapega de qualquer conquista que você possa ter sobre essa terra, para poder viver os sonhos e os planos de Deus sobre a tua vida. É nisso que Deus começa a medir o quanto Ele pode derramar sobre a tua vida. E aqui a Bíblia nos mostra, queridos, que Deus aqui traz uma voz de um futuro aqui sobre essa terra. Deus, Ele traz uma voz de futuro sobre as nossas vidas, queridos. Alarga o espaço da tua tenda, alarga. Começa a trabalhar de dentro para fora. O trabalho começa dentro da tua casa. O trabalho começa na vida dos teus filhos. O trabalho começa naquilo que você planta sobre a vida do teu marido. Ou se você é um marido aí do outro lado, aquilo que você planta na vida da tua esposa. É aquilo que você gera dentro do teu lar. É aquilo que Deus arruma as estruturas dentro da tua casa. Depois que a casa está organizada, depois que nós aprendemos a ser pais e mães de verdade, aprendemos a ser marido e esposa de verdade, aprendemos a ser uma família que busca a face da presença do Senhor nas nossas casas, aprende a cultuar a Deus dentro das nossas casas, depois que Deus começa a alinhar coisas dentro dos nossos lares e nós deixamos com que Ele venha nos lapidar, é através disso que Deus começa a permitir com que nós venhamos a alargar a nossa tenda. E a palavra de Deus fala que é impossível esconder
algo que foi edificado. É impossível viver escondido. O tempo do esconderijo é necessário. É o tempo que você busca a presença do Senhor constantemente. É o tempo que você aprende simplesmente ser um filho do Senhor. É o tempo que você aprende simplesmente não se preocupar com títulos e trabalhos que Deus já te ordenou a fazer. Mas é o tempo que você aprende a só querer a presença do Senhor. E você começa a trazer a tua família junto disso. E a tua casa, Deus começa a mudar algo dentro da tua casa. Algo começa a ser gerado ali dentro do teu lar e você muitas vezes não consegue se dar conta de quanta coisa Deus tem movido. De quanta coisa Deus tem feito dentro da tua casa. E muitas vezes você olha para dentro de você e você diz assim: Deus, eu não tenho nada para oferecer. Eu só tenho isso aqui, ó. O altar que eu construí para ti dentro do meu lar. Quando eu deixei que o Senhor entrasse e mudasse as minhas estruturas. Quando eu deixei que o Senhor me lapidasse à tua maneira. Quando eu me despi do meu eu e deixei com que o Espírito Santo habitasse verdadeiramente dentro de mim. Quando eu disse: ei Deus, vem para dentro da minha casa e mexe nas minhas estruturas. Começa de dentro para fora e esse processo começa a acontecer. E Deus começa a mexer e algo começa a ser transformado dentro de nós. Ao ponto de nós nos olharmos no espelho muitas vezes e não nos reconhecer. E dizer: Deus, quanto o Senhor fez, quanto o Senhor mexeu, quanto o Senhor esmagou, quanto o Senhor quebrou. E depois de um tempo, queridos, nós começamos a ver os frutos disso. Nós conseguimos ver as estacas fincadas. Nós começamos a ver a nossa tenda sendo alargada. E é impossível aonde você está não transbordar a glória que você tem carregado naquilo que você tem buscado lá no teu escondido. Nós transbordamos daquilo que nós somos cheios. Se você tem sido cheio, cheia do Espírito Santo, se você tem buscado a presença de Deus, se você tem deixado Deus mexer, Deus movimentar coisas dentro da tua vida, se você tem se permitido ser esmagado, se você tem permitido esse tempo de processo de Deus sobre a tua vida, eu quero dizer para você que daqui a um tempo vai ser impossível aquilo que você está vivendo hoje não transbordar na vida de outras pessoas. Vai ser impossível aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida não alcançar outras tendas. E muitas vezes nós ficamos naquela agonia. Deus, quando isso vai se cumprir na minha vida, quando isso vai acontecer, quando eu vou viver o tempo novo, quando eu vou viver aquilo que é grande. E eu ouvi uma ministração uma vez que falava assim que levava tempo para Deus fazer de repente. E a vida com Deus é exatamente isso. Leva tempo. Leva muito tempo. Para alguns, às vezes, leva anos. Para Deus, num piscar de olhos, liberar. Nos encher, nos transbordar. Mas para isso eu quero encorajar você. Nesse dia aí do outro lado. Conserta aquilo que você tem que consertar, queridos. Se tem coisas para ser mexida, deixa Jesus mexer nas tuas estruturas. Não se movimente por aquilo que você vê. Não se movimente por aquilo que é um desejo só do teu coração. Se movimente pela voz do Senhor sobre a tua vida. E para você chegar no cumprimento do propósito, para você chegar num ponto aonde aquilo que Deus fez na tua vida vai transbordar em outras vidas, aonde a tua tenda vai ser alargada. Para isso, é necessário confiar no processo.
Por mais que agora você enxergue tudo o que você está passando, parece que nada faz sentido. Parece que as coisas não se encaixam, parece que está tudo uma bagunça. Mas eu quero dizer para você que é exatamente dessa forma que Deus faz. Porque um dia lá atrás, o Senhor mexeu nisso sobre a minha vida. Não tem como nós ministrarmos sobre vidas daquilo que nós não vivemos. É impossível. Ministramos sobre vidas daquilo que já vivemos, daquilo que já passamos. E eu tô aqui hoje para dizer para você aí do outro lado que sim, que Deus faz. Que sim, quanto mais caminho difícil você percorrer, mais o Senhor tem para poder transbordar sobre a tua vida. Maior é aquilo, muito maior do que os teus olhos pudessem ver. Muito maior do que a sua mente pudesse imaginar. Muito além das tuas condições humanas. Muito além. Deus faz. Ele transborda. Ele derrama. Ele modifica. Ele transforma. Ele realiza. Cale as vozes contrárias que não acreditam na tua vida. Ande com pessoas que acreditam em você. Com pessoas que impulsionam você. Que são arcos que te lançam cada vez mais para frente. Que não olha para você por aquilo que você tem para oferecer, mas que olha para você como alguém que segue as coordenadas do Senhor. Cale nesse momento a voz do medo. Cale a voz da preocupação. Cale a voz do mundo. E comece a caminhar com pessoas loucas dentro do reino. Porque aquele que é louco, a palavra de Deus nos fala, queridos, que aquilo que é humano muitas vezes não consegue entender a maneira que Deus trabalha. E para o mundo parece loucura a maneira que Deus faz. Mas é esse tipo de pensamento que você tem que trazer sobre a tua vida. É acreditar naquilo que não é possível. É transbordar daquilo que você nunca imaginou que seria um motivo para você celebrar. E muitas vezes nós temos sonhos tão pequenos e colocamos para Deus. E muitas vezes nós não nos damos conta que Deus tem algo tão maior para poder fazer através das nossas vidas. E quando nós vemos isso começar a acontecer, nós falamos: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está movendo? O que o Senhor viu em mim, viu na minha família? E muitas vezes você pode se achar tão pequeno, tão incapaz. Talvez você pode olhar para você e dizer assim: mas eu não tenho nada para oferecer. Só que a partir do momento que você reconhece que de você não sai nada de bom, é esses que Deus levanta. É aquele que reconhece a sua pequenez diante da grandeza do Senhor. E é esse que Deus começa a levantar como alguém que liberta cadeias. Liberta pessoas que estão presas na sua vida, nas suas feridas. Presa na vida de aparência. Presa em meio a essa casa destruída. Muitas vezes estão lá fora fazendo a obra, se movimentando para um lado, para o outro,
Estão se movimentando pela vista, mas não estão se movimentando pela visão. Não estão se movimentando pela voz profética que Deus entrega sobre a vida das pessoas, mas elas se movimentam pela religiosidade, ou elas se movimentam porque alguém coloca uma responsabilidade sobre a mão dela. Mas a casa está destruída, a casa está desfalecida, os filhos estão se perdendo, o marido está longe, a esposa está ausente. Ah, queridos, tantas são as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Tantas são as coisas que Deus tem para fazer. Tantas são as situações que Deus permite sobre as nossas vidas para poder nos amadurecer, para poder nos fortalecer, para poder fazer a gente criar raiz nele. Deus, ele trabalha fundamento, e fundamento é a nossa casa. Fundamento é quem nós somos por dentro. Fundamento começa de dentro para fora. Começa do pequeno, começa do simples, começa daquilo que às vezes parece ser tão insignificante. Mas mesmo quando você não está vendo, você crê. E você sabe da promessa que Deus tem. E não é qualquer coisa que te abala, não é qualquer coisa que mantém você inconstante na presença desse Pai. Porque quando você aprende a ter relacionamento com esse Pai, nada mais tira você da presença dele. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nada faz com que você perca o teu relacionamento nele, porque você já tem uma raiz tão fincada nele, que você já começa a caminhar pela visão, já não é mais por aquilo que você está vendo, você não se movimenta mais por aquilo que você acha. Você não se movimenta mais por aquilo que as pessoas acham, você não se movimenta mais para atender a expectativa de pessoas, você não se movimenta mais pelo teu eu, pelo teu ego, você não se movimenta mais. Mas você se movimenta pela voz profética que você carrega dentro da tua mente, do teu coração. Você se movimenta pelo fundamento que Deus trabalhou sobre a tua vida. Você se movimenta pela raiz que você criou na palavra de Deus. E quando você começa a ter esse entendimento, Deus começa a transbordar na tua vida. E você já não age mais por você, você já age pelo Espírito. Você já não prega mais por você, você já prega pelo Espírito. Você já não estende a mão mais por você, mas você estende a mão pelo Espírito. Você caminha dentro do sobrenatural de Deus. Você já não faz mais o que é natural, você já não faz nada mais que é forçado. É espontâneo, você abre a tua boca e a voz sai. Porque aí você chegou num ponto onde você conseguiu entender o que é a vida com Deus. Aí sim. Aí você passou pelo processo e você foi aprovado diante do Eterno. Aí Ele faz você alargar as tuas tendas. E às vezes você olha um lugar e você acredita que aquele lugar é o suficiente. Deus vem e fala, não. É maior, é muito maior. É muito mais. Eu tenho muito mais para derramar. Isso aqui é limitado, é muito maior, passa do limite humano, rompe e chega ao céu. E essa é a voz, queridos, que precisamos aprender a ouvir. Não menospreze os pequenos comecinhos. Não menospreze pouquinhas pessoas que talvez Deus entregou na tua mão para você orar por essas pessoas. Não menospreze o tempo da dor, talvez que você passou, do esmagamento. Não menospreze os tempos de esmagamento. Ah, queridos, porque depois que você passa por esse processo, Deus começa a romper os céus sobre a tua vida. E muita coisa Deus começa a derramar. E Ele começa a derramar e aí começa um novo processo, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim.
Aí você tem que buscar em Deus o que você vai fazer com tudo isso que Deus derramou. Aí você tem que seguir o comando da voz profética. Deus, o Senhor derramou tudo isso, o Senhor confiou tudo isso, e agora? O que eu faço com tudo isso que eu recebi? E sempre, queridos, enquanto estivermos plantados sobre essa terra, aquele que quer agradar o coração de Deus e quer viver uma vida verdadeiramente no altar do Senhor, nos pés do Senhor, ele sempre vai precisar consultar o Pai em tudo aquilo que o Pai confiou nas mãos dessa pessoa. Sempre você vai ter que consultar o Pai para saber qual a vontade dele, para saber qual é o passo que você dá agora. Mas não se esqueça, se você já recebeu a palavra, se você já recebeu uma voz de comando, começa a agir no sobrenatural. Começa a fazer a tua parte, sabe? Começa a deixar Deus trabalhar. Não se preocupa só em alcançar o tempo do propósito, mas aproveite cada tempo, inclusive o tempo do processo. Esse tempo vai te ensinar muito, esse tempo vai te estabelecer muito, esse tempo vai te amadurecer muito, esse tempo vai transformar muito sobre a tua vida. Amém? E não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O Senhor é o Deus de coisas grandes. E as coisas grandes vão além da nossa condição humana. Nós somos muito limitados para poder conseguir mensurar aquilo que Deus preparou e reservou para nós. E eu quero encorajar você nesse dia, a depois que você desligar essa ministração, que você tenha um tempo de oração com o Senhor. E que você possa relembrar nele qual foi a última voz de comando que essa voz profética trouxe sobre a tua vida. E que você possa voltar a andar nessa voz. Que você possa aprender a amar o processo que Deus tem permitido você passar na tua vida. Que você possa lembrar que Deus, ele é Deus de recomeços. E ele é um Deus de restauração. E ele é um Deus que cumpre o propósito e a palavra dele sobre as nossas vidas. E muitas vezes somos nós quem estacionamos e impedimos com que venhamos a avançar. É isso que a palavra de Deus aqui está falando, queridos. Não impeça, não impeça, não duvide. Ainda que nada pareça fazer sentido daquilo que você está vivendo, mas tão somente creia. Exerça a tua fé nesse momento. A fé é algo muito lindo na teoria, mas é na prática que nós confirmamos o quanto nós temos fé, o quanto nós cremos nesse Deus que tudo pode. Amém? Que você possa receber a ministração dessa palavra e que você possa, a partir de hoje, se mover pela visão. Não se prenda às tuas expectativas. Não se prenda só ao teu planejamento, porque às vezes aquilo que você escreve num caderninho de planejamento, às vezes Deus está lá de cima olhando e diz assim: ah, filho, eu tenho tão maior para ti. Eu tenho muito mais para fazer. Eu tenho muito mais para derramar. Eu tenho muito mais, muito mais, muito mais. Mas eu não posso fazer isso nesse momento porque você tem impedido, você não tem acreditado. Você não tem confiado, você não tem abraçado o processo que eu tenho permitido sobre a tua vida. Não peça só para Deus transbordar e derramar da tua vida, mas peça para Deus força, para você passar o tempo do processo. E aproveite cada uma dessas situações que você tem passado, porque são elas que lá na frente vão servir de testemunho para você ser cura na vida de outras pessoas que você vai encontrar feridas à beira do caminho, quase desistindo. E através da tua vida, Deus vai liberar cura sobre a vida de outras pessoas.
Deus vai liberar restauração de famílias. Deus vai liberar através de você uma voz profética, uma voz que vai servir de cuidado sobre a vida de outras pessoas, de cura, de restauração sobre a vida de outras pessoas. Caminha por essa palavra, queridos. Se hoje você se encontra nessa situação, onde você não consegue ver sentido para tudo aquilo que você tem vivido, eu quero dizer para você e te encorajar, para que você se alegre no meio do teu processo. Porque é esse processo que vai te capacitar para aquilo que Deus tem de maior para derramar lá na frente, quando você tiver que cumprir o propósito que Ele entregou nas tuas mãos. Começa pela tua casa. Começa pela tua tenda, começa pelo lugar onde Deus te estabeleceu como alguém que discipula os teus filhos, o teu marido, ou se você é um marido que discipula a tua esposa, começa da tua casa. O teu pastoreio começa na tua casa, a pregação da tua palavra, da palavra de Deus começa na tua casa. A transformação começa na tua casa, a casa é um lugar de treinamento. A casa é um lugar onde nós treinamos um exército chamado família para poder sair depois e proclamar a palavra de Deus e ser cura na vida de outras pessoas. Começa pela tua casa. Começa alargando isso. Começa dentro do teu lar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus entrar. Deixa Ele mexer nas tuas estruturas, deixa Ele mexer em tudo aquilo que tem atrapalhado você de viver esse tempo novo na presença do Senhor. Deixa Ele fazer. Deixa Ele. Constrói relacionamento com Ele. Porque depois que você passar por essa etapa, Deus vai começar a largar a tua tenda para fora. E você e a tua família vai ser bênção de Deus sobre a vida de outras famílias. Vocês vão servir de cura através daquilo que Deus vai usar a vida de vocês como ferramenta nas mãos dEle sobre a vida de outras famílias que se encontram na mesma situação que um dia você estava vivendo. Abrace um processo de Deus sobre a tua vida. Abrace esse processo. Entenda, pega cada pecinha desse quebra-cabeça hoje que talvez você acha que está bagunçado e deixa Deus encaixando isso no decorrer do tempo. Deixa Ele encaixando na tua vida. Cada pedacinho, cada parte, cada caquinho que você foi quebrada. Em nome de Jesus, e você vai ver que ao final de tudo isso, quando você alcançar o propósito que Deus confiou nas tuas mãos, esse quebra-cabeça vai estar montado e você vai ver o quanto valeu a pena ter passado por tudo aquilo que você passou, o quanto valeu a pena você ter obedecido à voz do Senhor, o quanto valeu a pena você ter confiado no processo e ter aceitado o processo. Amém? E lá na frente você vai ver Deus fazer coisas grandes sobre a tua vida. Deus usar você de uma forma sobrenatural para alcançar vidas, para tocar vidas. E o teu testemunho vai alcançar, vai tocar vidas de uma forma que você nunca imaginou. Em nome de Jesus. Receba essa ministração, receba essa palavra, guarda ela no teu coração. E que o Espírito Santo de Deus possa tocar você aí onde você está nesse momento. E que você possa ser reconstruído, reconstruída na voz profética que Deus derramou sobre a tua vida. Se mova pela visão, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima ministração.